Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa! Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que sempre vale uma prosa, vale ou não vale? Vale! E hoje, mais uma aventura. E hoje, mais uma aventura, nós vamos falar com um cara. Esse dos bons, hein? Esse é dos bons. Nós vamos falar com um cara que ele vai contar aqui o que ele fez. Alex Silva. Seja bem-vindo, Alex! Ele vai contar as aventuras dele. E aí, Alex, seja bem-vindo. Vamos falar de aventura, viagem, perrengue, trilhas. O povo já deve estar vendo aqui o que está acontecendo nessa mesa, né? Eu trouxe algumas coisinhas aqui para tentar ilustrar e explicar um pouco do que foi a viagem que eu fiz. Antes de mais nada, queria agradecer vocês o espaço. Eu adoro falar que talvez o nosso bem mais precioso vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais do que tudo, é nosso tempo. Então, obrigado por ceder o tempo. Obrigado vocês que vão estar assistindo aí, por ceder o tempo de vocês, escutar um pouco da minha história também. A gente vai estar falando aqui sobre essa viagem que eu fiz pela Estrada Real. Mas se vocês me permitem, eu queria fazer uma introdução primeiro para se localizar, né? Eu sou aqui de Taubaté mesmo, eu sou filho de uma moradora de roça, né? Minha mãe Maria veio de Natividade da Serra, o meu pai jipeiro a vida inteira, então eu sempre tive muito contato com o mato, as aventuras de família, os passeios, na verdade, de família, quando eu era criança, era acordar 3 horas da manhã, enfiar todo mundo dentro do jipe, ir pra roça, ir para meio de mato, pra roça, passar aperto. Eu tenho um irmão mais velho, e tem uma irmão mais velho de 4 anos e uma irmã mais nova de 3 anos. O bichinho não picou nenhum dos dois, os dois são urbanos. Mas para mim foi diferente, eu fico feliz. Então ficou tudo para você. Ficou tudo para mim. Então eu herdei esse espírito de mato, de contato com a natureza. Gosto muito, tenho uma vida bastante intensa com relação a isso, e eu tenho um momento de virada de chave na minha vida que aconteceu em 2010, que quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Então acho que depois disso... 2010 eu fiz, para quem não sabe, é uma peregrinação, né, um caminho milenar que fica na Espanha. Eu fiz o caminho francês ele inteiro, e ali foram 28 dias de muito aprendizado, muita reflexão sobre a vida, de desapego, de pensamento do que a gente está fazendo aqui, como que a gente passa o nosso tempo aqui. E eu digo que eu renasci depois de fazer o caminho de Santiago, né? Continuei minha trajetória, mas de uma forma bem diferente, de muito desapego, uma vida mais simples, mas buscando ter o máximo de experiências possíveis. Depois disso eu comecei a fazer viagens. Em 2012, eu tentei com um amigo fazer o Caminho da Fé, né? Saindo lá de São Carlos. Deu tudo errado. É mesmo? Até antes de você entrar nisso, claro. Em 2010 aí, esse caminho de Santiago de Compostela. Muita gente fala dele, mas você falou 28 dias. Normalmente as pessoas ainda fazem esse... É a pé que você faz? Porque tem um povo que faz com outro trajeto de ônibus, vai parando em alguns pontos ou não? Não, existem, na verdade não tem uma regra, né? Às vezes a pessoa ela tem só 2 semanas e aí ela pode fazer só o trecho final, ela pega de um caminho, né? Como se fosse, sei lá, de São Paulo a Aparecida. Ela começa de Taubaté até Aparecida porque é o tempo que ela tem disponível. Ela tem gente que faz de cavalo ainda hoje, tem gente que faz de bicicleta. Você fez a pé? Eu fiz a pé. E aí eu fiz o caminho saindo do sul da França, num vilarejo chamado Saint-Jean-Pied-de-Port. Cruzei os Pirineus, na cadeia de montanhas, entrei na Espanha e fui até Santiago. Depois eu fui até o mar, que é um lugar chamado Finisterra, que é o fim da terra, ali a ponta mesmo. E conheci todo tipo de história, conheci todo tipo de cultura, né? E a mente abriu, né? Então acabei mudando muito depois disso. Desconectando do mundo e conectando com outro mundo. Exatamente. Saindo daquela coisa. Talvez entendendo o que aqui é muito... o nosso caminho é muito breve aqui, é tudo muito passageiro, né? Acho que talvez uma das principais lições ou mudanças no estilo de vida. Então, em 2012, eu tentei com um amigo meu, William, fazer o Caminho da Fé.
A gente tinha programado de fazer em 5 dias, né, de São Carlos a Aparecida seriam 100 km por dia. Primeiro dia, chuva, deu problema no suporte da minha bicicleta, deu problema na bicicleta dele, no freio. Sei que no final do dia nós pedalamos 70 km, chegamos numa cidade chamada Descalvado, completamente esgotado, e resolvemos parar ali. Aí ficou naquele impasse, falou, cara, o que a gente faz? Vamos continuar, vamos abortar? E aí eu falei para ele, cara, vamos pedir para Deus dizer o que a gente tem que fazer, mandar um sinal. Então, se amanhã o tempo estiver bom, a gente continua e vê até onde vai. E se estiver chovendo, é um sinal que não é para gente continuar. Dia seguinte, acordamos 6 horas da manhã, chuva. Falei, bom, acho que o sinal foi dado, né? Acho que Então não era para ser dessa vez. Aí a gente resolveu voltar. Então voltamos para casa. Então essa foi a minha primeira experiência com uma viagem de bicicleta. Em 2014 eu fiz o Caminho dos Anjos, que fica aqui no sul de Minas. Sai de Passa Quatro, ele faz um anel, passando por Itamonte, Airoca, Baipendi, São Lourenço, Caxambu e umas outras cidades. Então você faz um anel, né? Eu fiz durante o carnaval de 2014 sozinho, nessa mesma pegada de já estar levando barraca, levando tudo que eu achava que precisaria para fazer uma viagem autossuficiente. Não é esse caminho que a turma fala que é o vulcão, que é a volta do vulcão, alguma coisa assim? Então diz que tem um aqui no sul de Minas ali que é a volta do vulcão, alguma coisa assim. Não sei se tem isso daí, mas tem do lado de Passa Quatro ali, a gente tem o 4º maior pico do Brasil, que é a Pedra da Mina, e eu já vi dizer que ali é uma formação vulcânica, né? Então pode ser que tenha alguma relação, ali, né? mas eu desconheço. Mas aí sim eu consegui completar, foi sensacional, foi realmente o Caminho dos Anjos. Todas as pessoas que eu conheci durante essa viagem foram muito carinhosas, muito hospitaleiras, e aí eu já tinha uma ideia e ali se confirmou uma paixão pelos mineiros, né? O povo mineiro é muito legal, são sempre muito bons. E eu tive uma ideia do que seria uma cicloviagem, e aí eu continuei minha vida fazendo outras viagens. Essa aí quantos dias? Foram 4 dias. 3 dias e meio, né? E aí eu fui fazer outras viagens, fiz mochilão, viagem de moto, outras coisas, mas ficou aquela pulguinha, né, que eu ia fazer o Caminho da Fé e não deu certo, uma viagem maior. Então eu senti que estava faltando ainda completar aquela viagem. Os anos foram se passando. Em 2019 eu fui viajar com a minha esposa, meio sem rumo, assim, mas sentido de Minas, e a gente estava sem planejamento, a gente foi indo, quando viu, a gente chegou lá no Réveillon em Diamantina, né? E aí ali eu tive uma ideia melhor do que era a Estrada Real, porque daí tem mais informação, né? A Estrada Real passa aqui do lado da gente aqui, né? Mas eu não conhecia ela muito bem. E aí eu conheci um casal fazendo a Estrada Real, eles me contaram um pouco, acabei seguindo eles nas redes sociais, vi a viagem deles, falei, isso é algo muito legal também. Tão bom, eu imagino, quanto o Caminho da Fé. E aí eu coloquei isso como objetivo, né? Quando começou esse ano, eu conversei em casa e falei, eu quero muito fazer isso, né? Me programei para fazer e fiz agora em agosto. Inicialmente a ideia era fazer em julho, eu tive uns problemas, tive que postergar mais um mês, e aí me programei para fazer em 14 dias, né? Quantos quilômetros? Foram 1.200 quilômetros. E aí me perguntaram, mas por que 14 dias, né? 14 dias é que eu consegui negociar em casa. O Alvará só dava 14 dias. 14 dias, então a missão foi dada, né? 15 dias. E aí eu encontrava pessoas durante a viagem e tinha muita gente que já conhecia um pouco mais a fundo e falou, cara, mas você não vai conseguir chegar, é impossível você chegar em 14 dias lá. E eu falei, cara, você não tá entendendo, eu preciso chegar em 14 dias, senão a mulher não deixa eu entrar em casa mais. Que bom, muito bom isso. E, bom, então, conversado em casa, ela me deu todo o apoio para fazer, ela viu o quanto era importante para mim, e eu comecei a traçar, ver um planejamento, mas de certa forma também não querendo descobrir tudo, saber tudo sobre o caminho, né? De certa forma também querendo descobrir na hora. Descobrir na hora, que foi o jeito que eu sempre fiz muitas das minhas viagens. Então eu tracei mais ou menos o roteiro do que eu deveria fazer, por onde que deveria passar, os locais que eu iria buscar um local para acampar também, tem isso também, né, na programação. Eu queria
fazer uma viagem que fosse uma cicloviagem, mas que tivesse um contato intenso com a natureza da forma que eu gosto muito de fazer trilha, acampar. Então, eu levei junto comigo todo o equipamento, né? Trouxe algumas coisas aqui para ter uma ideia. Então, eu levei panela, o kit gás, fogareiro, saco de dormir, barraca. Então, foi bem pesado. Você falou que tinha uns 30. Tinha mais de 30 quilos de bagagem. Tanto que quando realmente decidi que ia fazer, eu comecei a fazer até um treinamento diferente. Né? Eu comecei a pedalar com peso, pedalar de uma forma não tão intensa, mas cadenciada, exatamente para não forçar o corpo. Então, fiz durante mais de 2 meses um treinamento dedicado para esse tipo de pedal. Não sei se é o correto, mas foi o que eu tentei fazer. Mas você se preparou, auto se preparou, você não teve uma equipe, não, vamos aí. Foi por conta mesmo, né? Até pela alimentação, você muda um pouco a alimentação, né? Chegando nesses dias, tipo, não vou comer algumas coisas para... Você muda? Não, na verdade, você come de tudo, né? Não, mas eu falo antes. Mas antes mesmo? Não, na verdade, eu segui normal. E eu comecei fazendo a minha introdução aqui falando do Caminho de Santiago, né? E eu falo que ela foi tão intensa, mudou tanto na minha vida, pelo fato de que eu acho que depois dessa viagem eu acabei criando uma conexão muito forte comigo mesmo, né? De criar um nível de autoconhecimento que eu acho que eu consigo escutar bem o que o meu corpo está falando para mim, né? No sentido de o que eu estou precisando, aonde que eu estou forçando demais, aonde que eu posso explorar mais. Então... eu acho que o que eu fiz foi mais ou menos o que eu estava sentindo que deveria fazer mesmo. E aí me preparei, coloquei as coisas, treinei com um pouco mais de peso, mudo o centro de gravidade da bicicleta também, né? Então eu fui com uma bolsa aqui com alforge, um cesto na frente, não carreguei mochila. Isso também, eu acho que isso gera um desgaste muito grande, esquenta muito as costas, então optei por não carregar nada nas costas e fui. Sem reserva, sem nada. Então eu comprei a passagem de Taubaté, da rodoviária Taubaté até o Tietê, 2 horas de viagem, de Tietê até Diamantina, mais 13 horas de viagem. Então, para realmente começar, né? Começar a brincadeira. E aí na véspera, eu conversando, a gente estava falando dos bastidores aqui um pouco antes, e vocês acabaram de entrevistar 2 chefes escoteiros do Amizade, né? Eu sou do grupo Trapistas, mas não tem diferença, no fim somos toda uma grande irmandade, né? E conheço os 2 e tal, e aí o chefe do meu grupo lá, o chefe Décio, ele falou assim, leva um lenço do grupo para você ir passando, tirando foto. Eu falei, legal, uma boa, não tinha colocado das minhas coisas, vou levar o lenço do grupo. Quando eu estava na viagem de ônibus, 13 horas, tem bastante coisa para pensar ali, controlar a ansiedade, né? Eu falei, eu pensei, né? Eu deveria ter mandado mensagem para os grupos já, para saber, para eles já estarem me esperando. E aí na viagem eu achei o grupo do escoteiro de Diamantina, mandei mensagem, mas assim, eu achei no Instagram, não consegui um telefone, um contato. Então mandei mensagem, eles não responderam. Eu cheguei lá, não consegui falar, não vi onde que era a sede. Mas ali, a partir dali, o que acontece? Eu mandei mensagem para um pioneiro, agora vocês sabem o que é o pioneiro. É o último estágio do jovem quando ele está no escotismo. Mandei mensagem para um jovem, o João Manuel, que até mandou um abraço aqui. Falei, João, tem uma missão para você. Eu vi aqui meio por cima que tem grupo de escoteiro em Ouro Preto e mais alguma outra cidade. Você me acha o chefe responsável lá e me passa o contato, por favor. E ele falou, pode deixar, chefe, isso vou correr atrás disso. Então ele acabou encontrando o contato da chefe Soraya de Ouro Preto. Ela mandou mensagem para mim. Que legal. E aí eu marquei, falei mais ou menos o dia que eu deveria estar passando por lá. E aí a gente combinou de eu passar no grupo deles, que ele seria no sábado, que é quando tem atividade. Sim. Então ia dar, se não tivesse problemas, ia dar tudo certo para chegar lá. Para fazer uma pausa dessa parte do escoteiro, falar um pouco da viagem. Como eu não estudei muito, eu acho que mesmo estudando, eu não tinha ideia do que era essa viagem no nível de desgaste físico, né? A gente tem bastante gente que pedala aqui na região, e a gente sabe que Minas Gerais tem morro. Mas eu vou falar. A gente acha que tem, mas sempre eu lá. A gente acha que tem. Eu acabei fazendo
A Estrada Real, tô até com a camiseta aqui, né? Saindo de Diamantina até Paraty. Então ali, na verdade, são 2 caminhos. O primeiro caminho de Diamantina até Ouro Preto, chama Caminho dos Diamantes. Certo. E depois de Ouro Preto até Paraty é o caminho velho, né? Então, porque na verdade eles tiravam diamantes, pedras preciosas de Diamantina, levavam até Ouro Preto, de Ouro Preto trazia com ouro e outras coisas a mais até o litoral para levar para Portugal. Esse primeiro trecho, Caminho dos Diamantes, é surreal. Ou você está subindo muito ou você está descendo muito. Então não tem uma pausa de descanso, assim, que é decidão, às vezes no asfalto, às vezes no cascalho. Que é tenso. Que é tenso, e eu muito pesado, então também tendo muito cuidado para a bicicleta ela dar uma quicada num buraco, 30 quilos na traseira que joga de lado e eu sozinho, né? Então, tenso para descer, quando chega lá embaixo, começa de novo subida, tem as mineradoras, então muita poeira. Então tinha hora que eu estava subindo, empurrando a bicicleta, passava o caminhão, levantava aquela poeira que não dava para enxergar nada, e eu falei, quer saber, eu vou esperar ele passar, porque daí a poeira baixa continua. Ele passava, vinha outro. E aí vinha outro. Eu até vi um vídeo na sua rede social dessa fase. Não, assim, de levantar uma cortina de poeira que você não enxerga nada. Eu pedalava com uma bandana no pescoço e colocava ela no rosto. E tinha que abaixar e fechar o olho. Só que em determinado momento, assim, ou você pedala com a poeira mesmo, ou você não sai do lugar e acaba o dia. Então, acabei acostumando com a poeira. Fiquei com a crise de tosse, por causa de muito carregado. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade para quem mora nesse entorno. Sim. Também é algo que eu olhava como um ponto crítico, mas que eu tentava trazer para mim como algo para fortalecer. Né? Então, assim, se os trabalhadores, se as pessoas que vivem naquele entorno, eles vivem com aquilo, eu tenho que aguentar alguns dias. Da mesma forma que quando alguém me perguntava assim, de onde você tirava energia? Porque você estava falando que foi muito desgastante, estava pesado, foi muito difícil. E eu não sei se outras pessoas tiveram a mesma reflexão do que eu, mas eu pensava assim, esse caminho aqui não é um caminho, hoje é um caminho turístico, mas ele foi um caminho de muito sofrimento. Escravos tinham que passar por ali transportando coisas que não eram deles. Eles tiveram que dedicar a vida deles para transportar algo para outros. Sim. Então, como eu estava viajando sozinho, então a mente fervilhando. Imagina, você conversando com você mesmo. Exatamente, o tempo todo. E eu pensava, eu estou aqui num desafio, mas é um lazer ao mesmo tempo, e eu não posso desistir. Porque aqueles do passado não tiveram a chance de desistir. Sim. Então eu não posso parar, porque eles não puderam parar. Então eu trazia esse tipo de reflexão para sempre que estava cansado, eu falei, eu tenho que continuar por eles, né? Então isso também ajudou bastante. Mas foi cenário lindo, foi tudo muito legal. Eu falei aqui, né, trouxe as coisas para acampar. A ideia minha é que eu fosse acampando todos os dias. Então eu imaginei que eu acordaria cedinho, iria pedalar, no final de tarde eu iria procurar o quintal de alguém, um terreno, um lugar no meio do mato para acampar, e daria tudo certo, lindo, maravilhoso, né? Mas na vida a gente tem que teoria e prática, são coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Então eu acabei não conseguindo acampar todos os dias que eu queria, porque eu pedalei muito à noite. Sim. Eu tinha uma meta de quilometragem que eu tinha que fazer por dia. Então, às vezes, eu passava por um lugar lindo. Eu passei por lugares maravilhosos, que era um rio que tinha até uma cachoeirinha num banco de areia com um gramado, assim, sabe? Parece que foi desenhado para alguém acampar e ficar ali. Mas eu tinha que, naquele dia, ainda rodar mais uns 30, 40 quilômetros, senão ia acumular para o dia seguinte. Então, eu acabei não conseguindo fazer a viagem exatamente do jeito que eu queria, mas foi sensacional, vi lugares lindos, talvez oportunidade para o futuro, né? Ou até dar dica para alguém se a pessoa estiver fazendo algo semelhante. E aí eu segui, e é muito legal a ideia também sempre de estar pensando positivo. Então, assim, estava cansado, estava difícil, poeira, incomodava demais, né? Xingava os caminhoneiros que não tinha nada a ver com aquilo. Mas pensamento positivo. Sim. E isso é transformador, seja na viagem, seja no nosso dia a dia. Então, não só nessa viagem, mas acho que em todas as viagens, em todos os lugares que eu vou,
sempre aparecem anjos, parecem pessoas do bem, que colaboram, contribuem de alguma forma, né? Ajudar, né? Do mesmo jeito que às vezes parece que tem umas coisas que, nossa, faz para não ir, né? Tipo, mas tem o lado bom também. Sim, exatamente. Então, tinha um senhor, na verdade, 2 senhores estavam de carro, de apoio, porque o filho de um deles estava fazendo também com outros 2 amigos. Eles estavam para trás, então o pai era carro de apoio, ia e me encontrava, né? Eu lembro de um dia que tinha uma subida, não vou lembrar o nome da cidade, depois de Conceição do Mato Dentro, mas tinha uma subida violenta, muito forte. Não tinha casa, não tinha comércio, não tinha nada. Foi um trecho muito longo que eu carregava uma quantidade de água que eu achava que era o suficiente para chegar no próximo ponto. E ele passou ali de carro, opa, tudo bem, que a gente desencontrava, ô Alex, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, tá tranquilo. Eu falei, então pega essa água aqui, ó. E me deu uma água. Eu falei, não, acho que não precisa não, pega. Não quer saber, pega mais uma. E me deu 2 águas. Aquelas 2 garrafinhas de água foram providenciais, porque estava tão seco, foi tão difícil. Aquele trecho que se eu tivesse 100, eu ia chegar muito seco, muito desidratado, que iria afetar o psicológico, tudo, para eu chegar no próximo ponto. Então, né, louco, né? Muito legal encontrar esse tipo de gente. Aí a gente acabou se reencontrando outras vezes durante um trecho, nesse caminho dos diamantes, né, até Ouro Preto. O caminho que eles foram fazer até Ouro Preto, eles tiveram que ir embora e voltar para o Paraná, mas foi muito legal. Inclusive, a gente parou uma noite juntos. Mas nisso daí eu acampei no alto de uma montanha, que foi tudo milimetricamente calculado, né? Então eu estava com a bússola apontando para onde que o sol ia nascer. Então foi um dia que acordei 5, eu ia dormir tarde e achava que ia estar esgotado, muito cansado, mas assim, era 4 horas da manhã, eu já acordava. Eu acho, né? Que o local também te dá um up, assim, né? Você pluga a energia, né? Sim, demais. E aí eu lembro de abrir a barraca, assim, aquele céu, estava escuro na transição para o laranja ainda, e aí eu fiz um cafezinho ali. Caraca. E a vontade nem era de sair dali, eu falei que a vontade de ficar mais, mas aí tinha obrigação, a gente montava, né, desmontava o acampamento, colocava na bicicleta e mais um dia, só que eu não conseguia acampar todos os dias por conta disso, né, de escurecer, de não achar um lugar que era seguro, de estar realmente muito cansado. Eu imaginei que ia ter mais rios perto da estrada onde eu poderia lavar minha roupa, então não tinha. Então você imagina, transpirando, com calor e aquele caminhão jogando poeira vermelha. Então a roupa ia ficando uma craca e aí eu precisava muito de lavar a roupa lá, né? Caramba. E aí às vezes eu não conseguia secá-la, no dia seguinte colocava ela molhada, saía de uma cidadezinha assim, entrava na estrada de terra, já passava aquele caminhão levando poeira, que eu dava molhada, já ficava vermelho já. Caraca. Mas tudo aprendizado, sempre segue, né? Vamos seguir. E aí eu fui seguindo, embora estivesse bem difícil, embora eu estivesse pedalando até a noite, eu estava conseguindo cumprir o meu roteiro. Então, até ali tudo bem. E eu lembro que eu cheguei, ali eu estava chegando já, era o último dia antes de completar o caminho dos diamantes, então eu estava passando ali pela região onde é a Serra do Caraça, ali, para chegar em Mariana e Ouro Preto, né? E aí eu mandei mensagem para a chefe Soraya, perguntando no dia anterior. Eu tinha mandado mensagem e falei assim, eu vou estar aí no sábado, a gente vai se ver. Tem algum outro grupo, algum outro chefe da região que vocês queiram, que você tenha contato para mandar para mim? Porque da mesma forma, né? O Cachorrão teve aqui, ele é do Amizade, eu sou do Trapistas, a gente tem um grupo de Caçapava e a gente tem um distrito. Então, nós todos formamos parte de um distrito, de um bloco de grupos escoteiros daquela determinada região. Então, eu imagino que não seria diferente lá. Então, eu falei, qual que é os grupos do distrito de Ouro Preto? E ela me passou o contato do chefe Luiz. Era sexta-feira, umas 11 horas da manhã, eu mandei mensagem pro chefe Luiz, falou, eu sou o Alex, sou de Taubaté, interior de São Paulo, estou fazendo uma cicloviagem, sou chefe escoteiro, amanhã eu devo estar passando por Mariana antes de chegar em Ouro Preto. É possível a gente marcar de se encontrar numa praça, alguma coisa, você vai com o seu lenço, a gente tira uma foto para registrar, vai ser bem legal, é importante para mim. Podemos fazer assim? Ele, não pode ser assim. Você vai chegar hoje, sexta-feira, e você vai ficar aqui em casa. Vai ser melhor. Aí eu peguei e falei, não, legal, né, lugar pra ficar. E assim, tô longe pra caramba ainda. Então não sei se eu conseguiria chegar lá, porque a ideia era parar antes de Mariana, em algum lugar que eu iria acampar, não sei. Mas pra Mariana ele estava muito longe.
E aí eu fui pedalando. Falei, beleza, vamos lá ver o que acontece. E nesse dia, talvez um dos dias mais intensos de vários mix de sentimentos, né? Porque aí eu falei com ele falou, é para você chegar aqui hoje e aí eu fui pedalando e subindo, e sol quente, que já estava cansado. E aí eu passei por um lugar muito marcante, chama Bento Rodrigues, que a gente sabe que é a vilarejo onde estourou a barragem do Fundão e destruiu tudo. E eu já estava, como já estava chegando pela região onde iria cruzar por Bento Rodrigues, eu perguntava e algumas pessoas, moradores, já falavam assim, você não vai conseguir ver nada, porque hoje a Samarco, que é a empresa, ela fechou tudo, então você não tem acesso à cidade, então você não vai ver nada, você vai cortar ela por fora. Tem segurança nas duas entradas da cidade, então tá bom, assim, né? Tô chegando naquele lugar, mas eu não vou ver, e aí faz parte da viagem. Quando eu cheguei na descida que vai para entrar em Bento Rodrigues, um decidão de terra, tinha realmente uma guarita, ficava um segurança, foi super educado, me tratou super bem, e falou, vai ter um outro colega lá no outro lado. Tudo tranquilo, não tem ninguém mais morando em Bento Rodrigues, então é só cortar. Não existe mais, o vilarejo não existe. Está sendo construída a Nova Bento, que é uma outra região, num outro local, mas ali acabou. E aí descendo, continuo o passeio da guarita, tô descendo, assim, quando chega faz uma curva para entrar na cidade, que imagina a gente tá andando numa estrada de terra, daqui a pouco entra igual no Quiririm, né? É muito disso. Você, entra no asfalto, aí você pega aquela reta, no final dela já acabou. Os vilarejos pequenos. Então, desci, quando era para entrar em Bento Rodrigues, tinha uns blocos grandes, assim, fechada, e um acesso à direita. Fiz acesso à direita na estrada de terra, subi o morro lá por trás, cortando por fora da cidade. E aí passando e vendo umas casas no alto do morro, que são casas que onde a barragem estourou não pegaram, porque elas estavam num ponto mais alto. E eu passando ali, daqui a pouco, som, sertanejo, gente dando risada, conversando. Falei, mas peraí, não tem morador, quem que tá aqui? Eu falei, vou lá ver. Aí desci, entrei numa rua e cheguei perto da casa e tal, a galera lá, tudo eles confraternizando. E aí eu fui perguntar o que eles estavam fazendo. E aí até eu gravei um vídeo na época lá, um story no Instagram falando que eram, junto com eles lá, que eles eram ex-moradores de Mariana, ex-moradores de Bento Rodrigues, que agora moram em Mariana. E aí eles me corrigiram, falaram, a gente não é ex-morador, nós somos os moradores. Eles são muito fiéis à ideia, são muito enraizados, porque eles não resolveram sair de lá, eles foram tirados de lá, né, por toda a situação traumática que foi. Então cheguei lá, eles ainda falaram para mim que ia ter um aniversário no dia seguinte, que era para eu ficar, deram bolo, deram café, e aí eu, quero ficar, né, tipo, mas eu confirmei com o outro, e aqui tá tão bom também, o que eu faço? E aí eu expliquei para eles, né, que eu não poderia. Vieram parentes de Belo Horizonte, então assim, só para colocar o contexto e entender bem, assim, algumas casas ficaram, os proprietários eles vão lá como se fosse uma casa de final de semana, casa de praia, alguma coisa assim, então para eles não perderem a essência, tanto que eu perguntei para eles, mas assim, não machuca vir para cá, ver tudo como é que tá a cidade? Eles falaram, não, se a gente não vir, aí que machuca, a gente precisa vir aqui. Muito legal, assim, diferente de você ver uma reportagem de algum morador falando isso para você. E aí tomei um café, a gente deu risada, foram muito hospitaleiros. E aí eles perguntaram se eu conhecia a história, eu falei sim, vi nas reportagens da época. Falei, então você vai fazer o seguinte, deixa a sua bicicleta aí, você pega essa rua, desce e vai lá embaixo para ver com seus próprios olhos. Aí eu falei assim, mas eu fui informado lá que eu não podia ficar transitando, inclusive gente de fora aqui do vilarejo, ele falou, não, você desce e se alguém te encher o saco, você fala que você tá com a gente, você é nosso convidado, vai lá e veja. E aí eu fui. Caraca. E eu vi. Gente, ainda tá assim... É pesado, você sente uma energia, e quando você fala a barragem estourou, que foi o barro, empurrou e tal, você só tem ideia quando você passa do lado de um sobrado, né, um prédio alto, uma casa alta, que você vê a mancha de barro lá perto do telhado, e você fala, cara, não é possível que veio tanto barro e varrendo tudo. Você passa na frente da escola e você vê destruído, e você junta aquela informação que você tinha visto da professora, que falou que teve que sair fugindo com os alunos, e você tá ali olhando. Então aquilo te machuca. Você que não faz parte daquilo te machuca. Olhar na televisão já deixou a gente... Eu, pelo menos, fiquei, cara, como assim que tá acontecendo? Sim, então foi...
foi válido ter ido, mas é uma sensação diferente, assim, de um vazio, né? Algumas casas que eu fui mais ou menos entrando, você vê que os móveis ainda estão lá, que o barro varreu, tipo sofá virado, mesa quebrada, aquele barro da barragem que ainda tá lá, tudo montuado. Então é um filme de terror, assim. Parece que você olhando assim, parece que foi recente, né? Foi agora, recente, uma semana. Assim. E olha que interessante, né? Acho que agora faz 2 semanas que, né, completou o 8º ano, se não me engano, do acidente que teve lá da barragem, e tem processo que está rolando ainda. Eu até me fugiu o termo técnico, né, mas quando tipo expira, né, tem um prazo para ser julgado, não é julgado naquele período, então está expirando, então os processos não estão andando, então você imagina a dor das famílias que ainda estão aguardando algo, né? Então, isso é mais aquele grãozinho para somar naquela experiência de uma grande viagem, né? A gente imagina a viagem, fotos e sorrisos, tal, isso é importante também. Isso agrega também como vivência. E aí, voltei, agradeci de novo, eles insistiram de novo para ficar, falei que não tinha como mesmo e saí dali. Aí, voltei para a estrada principal do Alto do Morro, continuei mais um pouco. Acabou o dia, né? Já era final de tarde, breu. E aí eu já tinha pedalado outros dias à noite, mas ali deu uma sensação diferente, porque entre as cidades, entre os vilarejos, ainda tinha uma movimentação. Ali, em tese, não existe mais aquela estrada. Fora aquela família que foi ali, ninguém mais passa. E quando você tira o fator humano, a natureza ela tende a ser mais próximo do natural. E o natural é selvagem. Então ali deu um cagaço de aparecer uma jaguatirica, algum bicho pular em cima de mim. Eu até trouxe a faquinha aqui, eu carregava no cesto, na frente da bicicleta, junto com várias outras coisas. Coloquei ela no bolso, né, na camisa da bicicleta, aquele bolso traseiro. Falei, se alguma coisa pular, eu, pelo menos tem que tentar tirar a faca ali para tentar me defender. Então não era medo de um ladrão, era medo de algum bicho pular sozinho no meio do nada. E aí, eu não sei se é o fator psicológico, né? Mas eu pedalei aquele trecho inteiro com a sensação que alguma coisa estava me tenso, imagina, tenso. Acho que por tudo, até, né? Até pelo, sei lá, o contexto até da própria cidade, né? Sim. Nossa, aquele peso do que você pode viu. ser, exatamente, pode ser alguma coisa que também estava vindo de eu ter acabado de sair do vilarejo que foi destruído. E aí eu pedalei até mais um vilarejo antes de chegar em Mariana. E aí era 7 e pouco da noite, cansado. Aí tinha sinal, mandei mensagem pro chefe. Falei, pô, chefe, sexta-feira, né? Acho que você tá querendo ficar com a família, não quer dar trabalho. Não vou chegar. Acho que eu não vou conseguir chegar. Ele falou, pode vir que eu tô te esperando. Nossa. E aí eu tinha o mapa da altimetria e eu vi que dali pra frente e tinha uma subida gigantesca de quilômetros, assim. Tinha uma altimetria, né? Eu tava saindo no vilarejo baixo para ir no alto do morro antes de descer para Mariana. E eu achei que ia ser mais um daqueles morros. Só que eu fui pedalando, que ele falou que pode vir, eu falei, então não tem jeito, eu vou me encontrar com ele hoje. Só que ela era longa, então na verdade, embora subir muito, mas foi bem diluído. Então era uma inclinação baixinha que eu fui pedalando. Quando eu vi, eu já estava lá em cima. Então isso ajudou também. Desci o morro, cheguei em Mariana, ele morava num bairro mais afastado, e ele foi me buscar, e aí foi sensacional. Imagina isso. Você tem alguém que nunca te viu, eu estava falando pela primeira vez há 4 horas atrás, o cara te receber como um membro da família, assim, com o maior carinho do mundo. Nossa, é emocionante. Então ele foi, lavou minha roupa decentemente, que eu ficava esfregando em torneirinho de hotel, liberado de água de rio. Não, colocou na máquina, lavou um pouco melhor a roupa, fizeram janta. Ele e a esposa dele são chefes escoteiros, o menino também é do grupo Escoteirão Lobinho. Então me trataram muito, muito bem. A gente ficou conversando, foi maravilhoso. Um casal, nossa, que coisa linda que eles são. E aí no dia seguinte, mais um tapinha na bicicleta, segue viagem. Cheguei em Ouro Preto, então ali foi a primeira vitória, porque até então, quando eu comecei a pedalar e vi a quantidade de morro, sobe e desce, eu por vários momentos achava, será que eu vou conseguir? 14 dias. Tava, né? Porque eu gosto muito do desafio, né? Eu sempre procurei fazer atividades que gerassem, que despertassem uma necessidade de ir além, mas eu não sabia se eu ia conseguir dessa vez. Então cheguei em Ouro Preto, sozinho? Sozinho,
E tem uma frase de um bicampeão olímpico que diz assim, né? As maiores batalhas da nossa vida são travadas quando estamos sozinhos. Então, nós somos o nosso maior inimigo. O chefe do trabalho, o cara que vai encontrar na rua e brigar no trânsito, sei lá, qualquer exemplo. Nenhum deles vai tentar te derrubar tanto quanto você mesmo, né? Então, isso é do ser humano. Então, isso é algo a mais para a gente trabalhar e se superar. Então, segui viagem, cheguei em Ouro Preto, fui no grupo escoteiro de Ouro Preto, fui muito bem recebido por eles lá também, foi bem legal. E segue viagem. Agora, começava a segunda parte da viagem, o caminho velho, e o objetivo era chegar em Paraty. Saí de lá, fui contornando, cheguei em São Bartolomeu, que é a cidade do doce de goiaba, super tradicional. Cheguei lá mais acabado, acho que eu fiquei conversando tanto, foi tão boa a noite anterior, não é uma reclamação, mas a gente ficou até tarde conversando, que aí no dia seguinte eu estava muito cansado mesmo. Aí eu cheguei em São Bartolomeu, cansado, sozinho, e ali a mente estava, né? Acho que já tem que parar, hein? Parar. Beleza. Vamos embora pra casa. Quantos dias mais ou menos já tinha? Isso tinha passado uma semana, tinha passado 7 dias. 7 dias já. 7 dias. E aí eu peguei e parei numa senhorinha que fazia sorvete caseiro ali na porta da casa dela mesmo. Falou, vou tomar um sorvete e pensar o que eu vou fazer da vida. Aí você para, né? Na dúvida, para um pouco, respira. E aí eu tomando um sorvete dela, lá passou um cara. Falou, amigo, aquela bicicleta ali é sua? Eu falei, é minha. Pô, mas tá pesado, hein? Tá cheio de coisa. Eu falei, que eu tô indo acampando e tal, né? Você tá fazendo estrada real? Eu falei, tô fazendo estrada real. Você quer dormir em casa? Caraca, que da hora. Cara, eu topo. É fácil assim, né? Eu aceito. E daí ele falou, mas só tem um probleminha. Eu não moro aqui em São Bartolomeu, eu moro em Glaura, que tá 13 quilômetros pra frente. Falei, cara, tá ótimo. Tipo, pra quem tava ali meio desorientado, então é legal essas nuances, essas oscilações, assim, que você tá pra baixo e... Aí dá um up, né? Mais um anjo chegando. Mais um anjo chegando, então, né? E ele falou assim, eu acabei de vir aqui com a minha família, a gente vai comer um doce aqui, vai aproveitar um pouco do dia, mas você pode ir direto, quando chegar em Glaura, ali a primeira rua, você vira à esquerda, então Portão Preto é minha casa. Sim mesmo, primeira, é da hora isso. Primeira rua. E aí eu fui pedalando, cheguei junto com ele falou, cara, o que aconteceu com aquele cara derrotado que estava jogado lá no banco? De repente você chegou junto comigo, vim de carro, né? E isso mostra, né? Como a gente, o psicológico, o emocional, ele afeta muito no nosso comportamento, inclusive físico. E aí eu cheguei na casa dele, mesma coisa. E eu acho que vale também comentar, pontuar o que é uma pessoa querer ajudar a outra. Eu estranho um viajante, que ele já deve ter visto outros ali, passa a estrada real, mas assim, ainda assim, um homem estranho dentro de casa. Então eu acabei, ele não tinha um quarto para me receber, eu campei no gramado do quintal dele, mas eu tomei banho na casa dele, e na casa era ele, a esposa, uma menina pequenininha da idade da minha filha, e um menininho um pouquinho mais velho. Então ele colocar alguém se expor dessa forma, tem que confiar muito, ser muito louco. Hoje em dia, principalmente. Né? Então, isso não é para pontuar algo negativo, mas algo muito positivo. Como ainda existem pessoas de bom coração, como pessoas que acreditam no mundo realmente melhor, a ponto de me receber na casa dele. Tomei banho e tal, saímos para jantar ali numa lanchonetezinha perto da casa dele. Foi outro anjo, outro cara sensacional, Raimundo, um abraço, se estiver vendo algum momento esse vídeo, essa gravação. E aí, segue de novo a viagem e continua. Eu acho que mais uns 2 dias para frente, pedalando, todo dia de manhã eu acordava e tinha que fazer um check-up na bicicleta, né? Independente se estava acampando, estava numa pousada, num hotel, então eu dava uma limpada na corrente, passar óleo, ver se não tinha nada que estava avariado, precisava mexer, e aí eu olho no pneu traseiro um início de corte. Eu ia falar isso, teve algum... E o que acontece? Eu levei ferramentas, eu levei câmera reserva, eu levei kit remendo, mas um pneu reserva ele não pensa em levar, já está levando tanto peso, então nem cogitei. E aí, quando eu comecei a pedalar, eu fiquei assim, será que esse cortezinho vai aumentar ou não? Falei, bom, vou sair para pedalar e vou ver o que acontece. Fui pedalando, e aí chegou numa estrada de terra, eu parei, já era umas 10 horas da manhã, o corte estava aumentando.
E o que acontece? Ali, eu tinha que tomar uma decisão. A Estrada Real, ela chegava numa bifurcação, ela virava à esquerda, ia passar num vilarejo que não tinha nada, para depois descer para a próxima cidade, um pouco maior. Ou eu olhei no Google Maps, eu vi que dava para pegar a direita ali, eu caí na rodovia, que se pelo menos rasgar o pneu, ainda tinha um pouco mais de acesso. E acontece, todas as viagens que eu fiz até hoje, eu sempre fiz de uma forma muito discreta, sempre tiro muito foto, faço vídeo, mas não uso a rede social. E na véspera da viagem, eu falando com uma amiga minha, ela falou assim, posta, vai contando a sua viagem. E isso foi algo também que eu nunca tinha feito e foi uma experiência maravilhosa, porque daí todo dia eu postava story, postava enquete, eu tentei interagir. Imagina que legal. E quando chegou nesse momento do pneu que estava cortado, meio frustração, falei, e agora? Será que vai estragar a viagem? E aquela pressão ainda de ter que rodar os quilômetros. E aí eu fiz um story, falou, gente, tô aqui no dilema da viagem, tô aqui numa bifurcação, não sei se eu pego a direita, se eu pego a esquerda pela estrada de terra e pode rasgar o pneu, pego a direita e cai no asfalto, aí eu saio da estrada real e eu sinto que eu não tô cumprindo o objetivo, e eu tô aqui nesse dilema, não sei o que eu faço, mas foi para dividir com as pessoas ali, né, já que eu tava sozinho. E aí, saí para pedalar, daí eu pensei um pouco, falei, quer saber, eu vou pro asfalto, tô sozinho, vai que o sinal oscila. Aí pedalei mais um pouco, parei no lugar, olhei aquele monte de mensagem. Alex, já vi que na próxima cidade tem uma bicicletaria, cara, procura fulano da bicicletaria tal. E tinha umas moças que pedalavam, que eu encontrei em Ouro Preto, e até deixei um adesivinho contando passei a minha rede social para elas, e uma delas viu e falou, Alex, eu sou de São João del Rei, tem um amigo meu que se precisar ele vai de carro te buscar. Não, imagina, aquela corrente do bem, assim, falou, cara, precisamos ajudar o Alex. Pra não desistir, cara. Eu jamais iria imaginar uma situação dessa. E foi outra coisa muito marcante, mas muito marcante, porque veio de todo lado. Né? Tanto que quando aí eu caí no asfalto, fui até a cidade, que agora me fugiu o nome. Quando eu cheguei na bicicletaria, falei, alguém mandou mensagem aqui? Falou, um monte de gente falando, já estava esperando você chegar aqui. Que legal, então, cara. eu dividi um problema que eu tinha e várias pessoas já tomaram a frente de vamos ajudar o Alex. eu precisar. Exatamente. Caraca, então, isso é muito top, né, mano? Isso é muito Esse legal. é o lado bom da rede social. Olha Esse é o lado bom da rede social, que talvez eu tivesse algum tipo de preconceito. Sim. Inclusive, eu postava nos lugares que estava passando, gravava vídeo e tal, com um pouco de receio, de falar, será que eu tô sendo demais? E aí, depois que terminou a viagem, encontrei pessoas e amigos, e a gente foi conversando. Tinha gente que falava assim, cara, eu parava de vez em quando no trabalho, tava lá focado, falou, vou parar pra tomar um café, deixa eu ver onde o colega está, o que ele tá fazendo. Que legal você. Sim. E aí eu falei, mas não era muito? Eu falei, não, porque você tá fazendo algo diferente. É legal acompanhar. Total, exatamente. Porque era superação, porque você tava ali sozinho, ali num... Fala que é uma batalha, talvez seja um pouco pesado, mas você estava num grande desafio ali. Sim, eu estava torcendo por você. Quantos por cento das pessoas que pensam em fazer um negócio desse, mas, entendeu? Pensar que nem eu penso, mas não faço de maneira alguma. Pensar uma coisa, né? Pensar até pensa, mas acho muito legal, entendeu? Então, eu acho que, com certeza, a rede social, nesse caso, ela se transforma numa ferramenta boa. Sim, né? Sim. E compartilhar, mas fica compartilhando a vida, aquilo, cara, mas isso é uma coisa legal. Sim. Diferente do que a gente está acostumado. Mas, e aí? E aí, depois dessa... Aí cheguei na bicicletaria, fui super bem atendido lá, o pessoal foi muito legal comigo. Bicicleta, trocaram lá, o pneu foi bem rápido, paguei um preço bom e segue viagem, né? Aí, próximo momento marcante da viagem, acho que foi 2 dias depois, eu pedalando, eu queria chegar até mais perto de Carrancas possível, já um lugar que tem muita cachoeira, eu achei que iria dar tempo até de dar uma passadinha alguma, não deu, mas eu não cheguei em Carrancas naquele dia planejado, que era uma quarta-feira, eu cheguei até um vilarejo no lado de uma barragem, lá de uma represa. Aí ali era pensa uma vila pequenininha, que é uma igreja com umas casinhas em volta, aí, e tinha um barzinho aberto ali. Aí eu perguntei onde que tinha lugar, se tinha um lugar que poderia acampar. Ele falou, você quer uma pousada? Tem uma ali na frente que eu não sei se está aberta. Não, pousada não, eu tô com barraca. Ela falou, acampa aqui mesmo, na praça. Eu falei, pode? Falei, nossa, que legal. É seguro, né? A preocupação é segurança. É seguro. Eu falei, meu filho,
Dá nada, não. Nem sei o que você tá preocupado com o que exatamente. O bar fica aberto mesmo. E aí, vendo pão de manhã. E aí daí eu campei ali, né? Aí, por segurança, tranquei a bicicleta numa árvore, né? Tinha levado tranca. Mas montei minha barraca, dormi ali. Tomei um caldo da tiazinha e tal. Dia seguinte, acordo, sensação meio ruim. Aí, não sei se foi alguma... Então, é porque várias coisas acontecendo, né? Por exemplo, eu cheguei a beber água passar por dentro de fazenda, tinha aquela bica de água caindo dentro do chiqueiro lá. Eu falei, acho que não vai beber essa água, morrendo de sede, bebia água. Então, bebi de tudo que era água, de tudo que, né? Comi de tudo que era coisa que achava para a rua. Então, a algum momento... Poderia acontecer alguma coisa. E aí, eu acordei meio moado. Aí a tiazinha até perguntou se quisesse tomar um café lá. Eu topei tomar um café. Mas aí bateu uma diarreia. Caraca. Acabou comigo ali, né? Aí eu acordei meio ruim, com aquela sensação de corpo meio ruim, fui, né, saiu tudo dentro de mim, parece que deu uma limpada, né? E aí eu pensei, bom, acho que agora pelo menos senti alguma coisa ruim, saiu e tá tranquilo. Só que aí é desidratação, né? É isso que eu falo. Aí é um corpo cansado de muitos dias pedalando. Sim, então eu saí pra pedalar dali, passei a represa que eu chamei um barqueiro, um tiozinho, cortei a represa de barco com um tiozinho. E comecei a pedalar e ali deu uma fraqueza, deu um cansaço e aí Isso depois do que rolou? Depois de ter saído dessa praça que eu acampei, ter tido a diarreia e tal. Não foi o café da tiazinha, porque já tava ruim. Mas aí segui muito fraco, muito cansado. Nossa. E para chegar em Carrancas também tinha uma serrinha de cascalho lá, nossa, acabou comigo. Então naquele dia no meu planejamento eu tinha que pedalar 96 quilômetros. Eu cheguei em Carrancas com 27 morto. Aí eu liguei pra Bruna, né, pra minha esposa, e falei, nossa, eu não acho Deixa a porta aberta aí que eu não chego. 14 dias que não vai. Por favor. Vamos negociar. Eu falei, eu tô muito cansado, mas eu preciso continuar e eu não sei. Ela falou, você tá maluco? Vai acabar passando mal, caindo beirado de estrada sozinho. Fica aí. Lógico. E aí fui numa pousada, tomei um banho, acho que era mais ou menos meio-dia e meio, 1 hora assim, fui lá, tomei um banho, deitei e dormi. Até as 4 horas da tarde. Aí acordei, fui lavar roupa, precisava também, já estava no limite ali das roupas fedidas ali, precisava dar uma lavada. Fui numa farmácia, comprei soro, floral, fui no supermercado, Gatorade, água de coco, precisava hidratar. Kit de hidratação. Mas ao mesmo tempo fiquei naquele pensamento, falei, acho que agora caiu por água abaixo, porque assim, dali para frente tinha que rodar muitos quilômetros por dia e ter rodado tão pouco naquele dia poderia ter sido o fim da programação. Foi numa quarta-feira isso, né? O programa estava chegando no sábado, foi a quarta-feira, eu sou São Paulino, né? Você é corintiano? Então. Foi no dia do São Paulo e Corinthians, no jogo que o Lucas voltou. E aí eu dormi a tarde inteira, me hidratei e falei, bom, agora preciso achar um barzinho, um lugar, porque eu quero ver o jogo. Sim, né? Só que chegou a noite e ainda tava cansado. Eu falei, eu vou ficar escutando aqui. Não, no final dos contos, dormi. Não viu nada. O jogo. Acordei 3 horas da manhã, daí que vi que São Paulo ganhou, né? Então perdi, mas ganhei. Perdeu. E aí acordei 3 horas da manhã e falei, bom, hoje vai ser o dia decisivo para saber se eu chego no sábado ou não, porque eu vou ter que pedalar muito. Você estava na quarta. Era quarta-feira para chegar no sábado. A meta era chegar no sábado. Nossa. E aí eu pensei, bom, se eu ainda tiver algum resquício da fraqueza, né, se o corpo ainda tiver fragilizado, eu não vou conseguir chegar. Se por acaso eu tiver um dia melhor, talvez eu consiga produzir, render, e aí eu vou tirando diferença. E foi sensacional, cara. No dia seguinte eu pedalei 126 quilômetros. No dia seguinte eu pedalei 120. Cheguei em Guará. Tinha mandado mensagem para um amigo meu perguntando se ele sabia um lugar que eu podia ficar, né, já entrando ali na estrada para Cunha. Sim. Eu falei, cara, se tiver um lugar para mim indicado, ele falou, tem minha casa, dorme aqui, cara. Ele falou, acho que eu vou ter que desviar um pouco da rota. Cara, ele mora num condomínio em Guará que a estrada real passa na frente da porta do condomínio dele. Que eu só fui ver na hora que tava passando. Só uma pergunta de
cara que não entende geografia. Ô, louco, não, mentira. A Estrada Real passa em Cruzeiro? Passa em Cruzeiro. Né? Passa em Cruzeiro. É porque eu lembro que eu fui uma vez lá fazer um negócio cultural e eu lembro que tinha o lance Os totens, né? Exatamente. Até uma época que eu via, eu até tava num lance bem cultural assim, eu ficava imaginando, eu queria passar, mas nunca pensei em bicicleta, tá? Eu queria fazer passar assim, né, nos lugares que tem os, né, que os tem totezinhos. os totezinhos. Mas continua, Cruzeiro. Então, porque eu acabei pulando, já cheguei em Guará ali, né? Mas Sim, realmente, você vem daí, você entra no sul de Minas, né? Então, pedalei de Carrancas, vim descendo, aí você chega ali na região de São Lourenço, Caxambu, passa por Passa Quatro, passa por Cruzeiro, desce a serra, e aí você não cai na Dutra, né? Você vira antes ali, tem um chamado, acho que Vila do Embaú, se não me engano, você entra por ali, corta por fora, Cachoeira Paulista, Roseira. Por trás. E assim, os 126 quilômetros eu fui parar 9 horas da noite. Caraca, sim. Os 120 que eu cheguei em Guará foi 9h30 da noite. Cheguei na casa do Rômulo, meu amigo. Onde você chegou em Guará, não deu aquela vontade de pegar a Dutra e matar o Baté, cara? Cara, vou ser sincero, eu já não tava sentindo mais nada. Eu tava anoitecido, eu tava muito cansado. Eu cheguei 9h30 na casa dele, os últimos 10, 15 quilômetros eu já tava... Aí sim eu senti que tava esgotando a força. A cabeça mesmo. já não tava nem... Aí eu cheguei na casa dele, eu tinha até perguntado se ele não iria se incomodar de eu sair mais cedo, né? Então eu falei, cara, acho que umas 3 e pouco da manhã eu já vou seguir viagem, só que vai te incomodar. Ele, não, cara, era um condomínio fechado, então assim, cara, a porta tá aberta aqui, você pega suas coisas e sai, você só não me chama, você não vai me acordar. Então eu cheguei lá, tomei um banho também, tive cama, prepararam janta, então né, mais um anjinho, mais um amigo, mais uma pessoa contribuindo nessa vitória que eu tive. E é interessante porque começou como uma cicloviagem, uma grande aventura, e terminou como um desafio, porque aí tinha aquela, né, minha irmã dá aula de desenho na Acrópole, e ela até falou assim, ela mandou mensagem para mim, falou assim, meus alunos estão falando que você não vai conseguir chegar, não me decepciona, hein? Falei, obrigado pela mensagem. Que amigos, hein? Eu não quero decepção. Não quero te pressionar, mas você chega, dá um jeito de chegar no sábado. E aí eu cheguei em Guará, dormi na casa dele, quando foi 3 horas da manhã, cara, fui dormir, era meia-noite. Então você não dormiu. Aí deitei e levantei 3 horas da manhã e falei, cara, hoje é o dia, ou eu chego ou eu chego. Era o último dia? Era o último dia, sábado de manhã. Acordei 3 horas da manhã, juntei as coisas, a mãe desse amigo meu que tava lá deixou um cafezinho montado na mesa, né, super gentil, tomei um café, montei na bike e saí. Que aí era descer Cunha, Serra do Paraty, isso? Cara, você só vai descer da serra, o resto é... mas eu falo, aí é só descer que eu quis dizer, não, a estrada é a Cunha e agora... esse trecho Guará, Cunha, que Paraty, é uma caminhada. Que é chão, que foram mais 100 quilômetros. Então. Dá mais 100 quilômetros. E... Então eu saí da casa dele 3 e pouco, até juntar tudo, aí já tava no ritmo mais lento, 4 e pouquinho da manhã saí da casa dele, e entrei na estrada ali para Cunha e fui pedalando. A estrada real, se você for de carro ali, né, você vai ver que tem alguns totens, mas a estrada real ela vai fazendo um zigue-zague pela rodovia. Então você anda um pouquinho na rodovia, tem uma estradinha de terra, você sai, aí você vai cortando por fora, lá na frente ela entra na rodovia de novo, ela sai para o outro lado, então ela vai zigue-zagueando, né, fazendo um zigue-zague na rodovia. Mas você seguia isso ou não? Né? Tava seguindo quase tudo. Tava seguindo quase tudo. Que acho que não dava muita diferença. A diferença é que ela ia por mais estrada de terra. Né? E aí no trecho, quando chega ali, não sei se já foram que tem as florzinhas roxas. Lavandário. Então, lavandário. Cara, ali no lavandário, aí eu senti que, sabe, o seu 5% de energia, você tá muito cansado. Vai tá muito cansado. Um pouco antes disso. Você vê que é tanta coisa que... muita, não, imagina. 14 dias. O que acontece? Eu tinha combinado em casa, né? Eu ia fazer a viagem e a esposa iria me encontrar em Paraty. Então, a gente fechou uma pousada ali, então ela ia no sábado pra gente se ver e ela fechar a viagem juntos, né? Pra ficar bem especial. E olha que interessante, né? Eu falei assim, eu vou ter que pensar onde eu vou dormir durante 13 dias. Então, o 14º dia, o último dia da viagem, você vê uma pousada, pode ser? Daí você escolhe um lugar que você achar que não é muito caro, mas que é confortável, tá lá em Paraty.
Aí passou isso antes da viagem, né? E passou alguns dias e eu falei, e aí, achou um lugar? Ah, não vi ainda, mas eu dei uma olhada, tá tranquilo, tá barato. Eu falei, mas já fecha, né? Aí, quando ela foi fechar, ela falou, não sei o que aconteceu, mas o preço tá absurdo de caro. Em cima da hora, que nem avião quase. Não, mas isso antes da viagem, faltava um tempo, né? Não era no de semana. Na semana, antes da viagem eu falei para ela já deixar fechado. Só que eu falei estranho, porque eu colocava nas datas aqui, tava tudo baixinho. Porque eu cheguei no dia 19 de agosto, festa da cachaça. Nossa, verdade. Então você vê que eu escolhi, era para ter feito em julho, mudou para agosto e mas casou. Foi pensado, porque daí você já chegou comemorando, né? Comemora já era. Esqueceu a perna. E aí tava tudo muito caro, as reservas só de 2 dias, né? Então você tinha que fazer reserva dupla. Sim, então, aí falei o que a gente fazia. No final dos contos, a gente acabou ficando. Teve um rolo, booking, etc. e tal, mas a gente ficou em Trindade. Em Trindade. Num lugar muito legal também, no alto do morro, lá, uma vista maravilhosa. Legal. E deu tudo certo. Mas então ela foi para Paraty no sábado. Então a gente se encontrou na estrada antes de eu terminar a viagem. Então ali a gente se abraçou, né, conversamos um pouco. A menininha nossa que tá com 3 anos, a Agatha, ela tava capotada no carro, então ela não me viu, não teve um momento ali de pai e filho, mas de casal teve. A gente conversou um pouquinho, ela até falou, quer jogar a bicicleta no carro aí? Eu falei, não, imagina. E tira foto lá embaixo. Eu fiz tudo isso. Ninguém tá vendo. Olha aí. Que orgulho, né? Não vai. Agora falta pouco. Depois de tudo isso, então, viesse tudo de carona. Então. Só tirava foto em Diamantina e Paraty. Cheguei. E aí ela se despediu e foi, né, com a menininha nós passear um pouco lá, curtir. E eu fui para a ralação final. Então, subindo ali pro lavandário, cansado e puxado. Quando chegou no alto da serra ali, que entra nos bloquetinhos ali. Nossa, uma sensação de alívio. Não assim, já chegou, mas, cara, eu venci, cara, passou tudo que eu precisava, né? E aí desci e tal, entra, calorzão, cansado, e já pedalando de boa, sem fazer muita força. E quando chega no Marco Zero, que eu nem sabia onde ficava em Paraty, eu achava que era lá pertinho da areia. Não, ela fica naquela praça que quando você sai do asfalto e entra naquelas ruas de pedra, tem uma pracinha ali à esquerda, fica ali o Marco Zero, né? E aí quando eu cheguei ali, muita emoção e tal, aí minha menininha veio, vou mostrar pra vocês, minha menininha veio correndo assim na minha direção, entregou, né, parei a bicicleta, ela me entregou isso é um presente da minha patroa que ela fez pra mim, tem o mapa, tem a gente, né. Ele é ciclista, montanhista, maratonista, escotista, ele é meu pai herói, nossa, que da hora, mano. E aí, engraçado, gente, porque ela deu, né, presente, surpresa, e fiquei encantado, e ela, papai. E aí eu abracei, e aí legal, terminou. Aí eu desci da bicicleta, assim, dei uns 5 passos, aí eu acho que teve um atraso ali na informação. Aí eu caí no chão, chorei, chorei, você perde até a força e emoção, porque daí sim veio aquele filme, né, de tudo que passou. Começo, que passou. Sim, dias e poeira, ruim ali, cansaço, incertezas. Quantas vezes pedalando ali, gente, se eu não conseguir, se tiver que ser no domingo, e se a bicicleta quebrar, e se eu me machucar, né? Não que eu pedalava tenso, mas isso é normal. Sim. Né? Não, E no final deu tudo certo. Meu pai até falou assim, na verdade você não fez em 14 dias, você fez em menos, porque eu cheguei em Diamantina num sábado, às 9 horas da manhã, era quase 9 horas da manhã, o ônibus desceu. Aí foi montar a bicicleta, ajustar a bolsa, alforje, né? Aquela veio tudo desmontada. Aquele dia mesmo. Aí fui tomar café e fui pedalar. Sei que eu comecei a pedalar, era quase meio-dia, 11 e pouco, meio-dia. E eu cheguei em Paraty 3 horas da tarde do outro sábado. Tá, meu pai ainda deu uma valorizada. Foi 13 dias e 2 horas, 3 horas. Tá certo. Mas no final deu muito certo tudo. Foi muito legal, consegui fazer bons registros, né? Eu até trouxe aqui o tripézinho. Era bem legal, porque aí você é sozinho, né? Então você está pedalando num lugar. Aí falou, pô, passando no meio desse bosque aqui, dá uma visão legal, né? Aí você vai lá, volta, monta o tripézinho, põe o celular, posiciona, aí você volta lá pro começo, passa de novo lá na frente, fazer volta, o takezinho. Aí você vai lá, 7 minutos de vídeo, você vai editar, dá 10 segundos. E esse adesivo, o que é ele aí? Então, esse adesivo aqui foi um adesivo que eu fiz foi como se fosse
um logo da minha viagem, né? Então aqui está um pouco do resumo do que eu queria nessa viagem, né? Então era a Estrada Real, o logo oficial do caminho no meio, muita parte histórica, né? Tem muitas igrejas, muitos museus, então eu sou apaixonado por história, então conta bastante disso. Tem a parte de camping, né, que eu gosto muito, eu sou montanhista, então tem essa parte que eu queria ter colocado na minha viagem. Dos 14 dias eu acampei 7, né? Eu vejo ainda como um saldo positivo, queria ter acampado mais, não foi possível por muito cansaço, por não achar um local seguro, etc, mas eu ainda acho que valeu a pena ter sido feito dessa forma. Tem a natureza, as montanhas, e tem a bicicleta com o alforje, a cicloviagem. Eu fiz essa caneca também, né? Então na caneca também tem o logo, tem o mapa da Estrada Real no meio e tem a foto da minha princesa aqui, a gatinha, né? Para eu sempre estar olhando para ela, me dá força também para fazer a viagem. E deixa eu só assim, quando você pensou em fazer isso aí, você pensou em patrocínio? Você foi sozinho? Cara e coragem. Cara e coragem? Não Mais teve isso, cara e coragem. um apoiador, um patrocínio? Então me falaram isso, falaram, cara, você tem que arranjar, e eu acabei, não sei se por já ter feito outras coisas assim, ou um pouco de medo de arranjar um compromisso, porque desde o começo eu sabia que era um grande desafio. Sim. E eu imaginei que se eu tivesse feito isso fechando com alguém, aí eu não tinha opção. Aí seria ou também poderia ser um outro peso, né? Sim. Acho que nem é o peso maior, melhor, que o peso melhor é o que você fez, tá? Você com você mesmo, né? Sim. Por exemplo, que a dor de barriga que eu tive lá perto do final, né? Faltando 3 dias para acabar a viagem. E aí no dia seguinte eu pedalei cheio de pedidos para o universo, assim, me ajuda a ter força para aguentar, mas talvez com um compromisso com alguém isso teria virado um fardo muito grande. Então até poderia atrapalhar o psicológico. Poderia atrapalhar o psicológico, que era assim, a ideia de uma superação viraria uma obrigação e talvez teria sido diferente, não sei. Lógico, eu adoraria, né? Um patrocínio, estou aberto a isso. Quem quiser me agora aventuras. Qual que é a próxima? Já tem? Tem uma ideia? Então, tem uns amigos de São Paulo que são os montanhistas que a gente sempre tá junto aí fazendo trilha. E eles viram essa viagem, ficaram me pilhando que eles querem fazer o Caminho da Fé e pediram para eu ir junto. Eu falei que para esse ano era impossível, já tá praticamente acabou o ano, mas aí eu falei, vamos fazer algo um pouco mais para ver se vocês gostam mesmo da ideia. E tem um caminho que chama Rota da Luz, que sai de Mogi, passa por Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, passa aqui por Taubaté e chega Aparecida. Tá 200 quilômetros. A gente vai fazer semana que vem. Então, eu achei que o ano que vem nós estamos desorganizados. Não, semana que vem. Mas eu nunca ouvi falar lá de Taubaté essa rota aqui. A rota passa por dentro, então, passa por fora ali. Na zona rural, lá embaixo, lá atrás. Zona rural. Show. E eu aproveitar e mostrar também o. Sim. E o desapetrecho tem. Se fosse trazer, ia ser muita coisa, mas uma coisa que eu quis que fosse especial para a viagem também, né? Então eu comprei um alforje, nunca tinha pedalado com alforje, e eu queria que a alforje ele passasse um pouco da mensagem de quem eu sou ou ou de onde que eu vim, né? Então assim, eu fui para muitos lugares escutar histórias, mas eu também queria que as pessoas soubessem a minha origem, de onde que eu vim. Então eu coloquei aqui, acho que não sei se vai dar para ver na câmera, mas tem aqui a seta e a concha do Caminho de Santiago, a Cruz dos Cavaleiros Templários de Santiago, que é a viagem, né, que eu falei que foi muito importante na minha vida. O logo da Estrada Real, mas aqui tem a bandeira de Taubaté, o Borrão da Central, Casa do Figureiro, tem aqui Monteiro Lobato e a Emília, né? Tem os escoteiros e eu coloquei por segurança aqui o tipo sanguíneo, né? Caso acontecesse uma emergência também. Então, onde eu passava, conversava com as pessoas, quem chegava perto da bicicleta eu tinha chance de falar, pelo menos falar um pouquinho, né? Taubaté do Monteiro Lobato. Taubaté do Monteiro Lobato, então é ele que está aqui. Taubaté da Hebe, né? Então Taubaté do Mazzaropi. Não é Taubaté só da grávida, né? Meu Deus. E aí, infelizmente, a gente está muito marcado com isso. Sim. Então,
Que bom, cara. Vai ser sensacional ter as coisas. Cara, eu viajei assim. Eu tiro o chapéu, porque tipo assim, eu adoraria fazer uma aventura dessa, mas não consigo. Essas semanas aí, agora, esse mês de outubro, a galera fazendo até Aparecida do Norte a pé, né? Eu tenho um colega que trabalha comigo, a gente trabalhou até 10 para meia-noite. A esposa dele pegou ele, levou até a porta dele, trabalha ali próximo, e ele foi para Aparecida do Norte. Foi, só que daí deu errado, porque deu errado assim. Ele levou a sogra também, só que a sogra não aguentou andar na batida dele. Então ele chegou lá em Aparecida às 11 horas da manhã. Nossa. Já catou o carro, veio embora, tomou banho, porque 2 horas precisava pegar um ônibus aqui para voltar a trabalhar. Nossa. E trabalhou normal, cara. Se olhar pro cara, parecia que não estava cansado. Mas ele faz, é uma promessa que ele todo ano ele paga. Então acho que essa da fé mantém o cara de pé. Sim. E, cara, eu não sei se eu vou conseguir. Ele convida eu todo ano. Vamos, é legal, você vai ver. Eu já fiz de bicicleta. Cara, então, eu comecei falando do Caminho de Santiago, né? Sim. E quando eu fui, eu não sabia muito bem o que era o caminho. Eu sabia que era uma peregrinação, eu sabia que tinha um lado espiritual, mas o que era exatamente? Então, quando eu chegava para meus pais e falava o que eu ia fazer, eu não sabia falar. Então, você imagina para uma mãe saber que o filho vai entrar no avião, vai andar igual um maluco num lugar desconhecido. Um mês. Então ela falava assim, por que você vai fazer ele inteiro? Faz só metade. E eu falei, mãe, se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer no último dia. Então não é a distância. Sim. Só que aí eu acabei criando uma forma de confortar a minha mãe, pelo menos não deixar ela tão nervosa, e que acabou sendo transformador na minha vida. Que eu cheguei para ela e falei assim, mãe, vou contar um negócio para você. Eu sou super-homem. Nada pode acontecer comigo. Fique tranquilo. E aí no começo me ignorou, só que eu fiquei reafirmando. Foi chegando perto da viagem, eu falei, eu sou super-homem. E quando eu fiz o Caminho de Santiago e toda a superação também aqui, né, quase 900 quilômetros a pé, eu tive que ter a superação, eu tive o problema de tendinite, bolha e tal, eu voltei acreditando que eu era super-homem. Então eu gosto de falar para todo mundo isso. Falar 2 segredos. Primeiro, eu realmente sou super-homem. Segundo, vocês são tão super-homens quanto eu. Todos nós temos superpoderes. A gente tem que acreditar. Mas não é coisa de coach motivacional, não. Isso é coisa de você acreditar, né? Eu falei, né, da canequinha, acabei até esquecendo de um comentário bem interessante. Eu fiz o logo do caminho que eu criei, eu fiz o mapa e eu fiz a foto da minha princesa. E tem uma frase aqui, ó, vou até deixar você ler, não sei se consegue enxergar aí. Se não conseguir, Marquinhos. Agora eu consigo, tenho óculos. Eu acho que eu consigo. As adversidades despertam em nós capacidade que, com circunstâncias favoráveis, teriam ficado submergidas, né? Submergidas. Adormecidas. Então, as adversidades despertam em nós capacidades que em situações favoráveis ficariam adormecidas. Isso. Então a gente não tem ideia do nosso potencial até que ele seja colocado em prova. Isso para qualquer coisa. Mas vou ter que fazer uma prova para o concurso e eu não sei se eu vou conseguir sentar e colocar ali coração, colocar alma, você vai fazer aquela prova. Faz, né? Fazer a caminhada. Se você colocar coração, colocar alma, porque aí que tá, não que você vai chegar lá sorrindo, Sim, com uma bailarina na pontinha do pé, vai chegar muita dor, vai chegar destruído, mas vai chegar. E aí que tá, se primeiro tem que entender se isso é algo que é um propósito, algo que vai te fazer feliz, né? Então, e para terminar, quando você chegou na sua casa no domingo, você dormiu até quando? Quantos dias dormiu? O que eu tinha combinado com a patroa, né? Que eu iria chegar, quando eu vi que eu ia conseguir completar, ia chegar à tarde, né? No meio da tarde, lá para as 3 horas, 2, 3 horas. Na verdade, eu tinha falado para ela que ia chegar às 4, consegui chegar uma hora mais cedo. Falei, eu vou chegar às 4, você me pega, a gente vai junto pra pousada, aí você vai pra praia com a nossa menina, curte lá, eu vou dormir umas 3,
3 horas mais ou menos. Pelo menos para dar uma recarregadinha na energia, e depois a gente vai sair para jantar à noite, sai para passear à noite. Que diz meu menino deixou? Ah, mas eu também 14 dias. dias. Você superou-me, agora ele tá aqui, você acha que eu vou deixar? Então eu tinha dormido meia-noite, acordei 3 horas da manhã, mas só fui dormindo quando eu cheguei lá em Trindade, lá 11 horas da noite, lá, que foi que ela dormiu, meu menino dormiu, aí eu consegui dormir também. Uma pergunta, eu fiquei pensando, você falando, fiquei pensando e eu fiquei imaginando eu. Você falou que mandava mensagem, tinha lugar de sinal, né? O celular carregava onde? Você tinha um carregador de sol? Não, eu tenho, mas não levei. Mas eu powerbank, né? Aquelas baterias. Sim. Então, por exemplo, eu parava numa lanchonete. Conseguia carregar powerbank. Colocava lá, deixava carregar ou powerbank ou celular ou os dois. E eu acabei não comentando de alimentação, que bastante gente pergunta também. Aí, você comeu, almoçava, comia coisa pesada, leve? Eu optei por não almoçar. Então eu passava o dia beliscando algumas coisas. Então eu passava numa cidadezinha, comprava ali uma bolacha, uma fruta, alguma coisa para ir beliscando, chocolate, parava na padaria, comia salgado. Caramba! E aí o que eu acho que fez muita diferença para eu ter sucesso foi a hidratação. Eu tomava mais ou menos 6 litros de líquido por dia. Eu não tomo refrigerante normalmente. Mas aí eu abri a exceção por causa do açúcar, precisava muito, né? Então, pegava aquelas Coca-Cola de 600, abria, matava ela ali, né? Pedalando. Você falou de chocolate. Chocolate é bom, né? Dependendo do chocolate, né? Mas chocolate então, eu beliscava as coisas, daí à noite, sim. À noite, quando não tinha condição de cozinhar, eu procurava uma refeição mais reforçada, né? Ou eu fazia, já tinha junto comigo no meu Ford aqui, já tinha uma linguiça, já tinha um macarrão, tinha um saquinho de molho, então eu ia lá fazer um macarrãozão, comia lá 2, 3 pratos de macarrãozão com calabresa, repondo energia, virar pro lado, dormia, aí podia passar um trem por cima ali que eu não sentia nada. Mas a hidratação foi fundamental. Muito bom. Muito da hora, cara. Parabéns, assim. Ouvir você contar é muito legal, porque ver a emoção você contando, acho que você lembrando, a gente vê a emoção, por isso que acho que a gente nem parou muito para deixa cortar, né? Cortei algumas vezes, mas é muito interessante o jeito que você conta. Eu acho que tudo que você passou, creio eu que tem muito mais coisa, né, que você deve ter passado e não falou, não lembrou, mas eu achei muito interessante isso. Parabéns mesmo. Como eu falei, eu tenho vontade, mas eu não vou, entendeu? Eu tenho vontade, mas não vou começar. Então não é tanta vontade, mas eu acho muito legal. Há muito tempo, lá atrás, eu andava muito de bicicleta. Então, mas meus passeios, vamos para Aparecida, vamos para Campos Jordão, vamos para Batuba. Então era coisa até mais light, né? Mas acho que naquela época, talvez, ouvindo a pessoa falar, acho que vamos tentar. Só que eu não ia falar 14 dias, né? Eu ia dar uns 30 dias. Então, mas aí eu até, já de novo, agradeço o espaço aqui. Eu acho que isso é uma coisa também um pouco, acho que é natural, né? O cara, ele é sedentário. Aí ele começa a correr. Ele começa a fazer uma caminhadinha, um trotezinho, daqui a pouco ele coloca um desafio. Cara, eu quero participar daquela corridinha que vai ter de 5 km. Aí ele corre, ele fica tudo cheio de dor, né? Mas no dia seguinte o corpo, não, quero de novo. E aí ele vai aumentando o nível. Aí ele vai para 10. Aí depois ele, quando vê, ele tá correndo uma meia maratona. E um belo dia, ele não espera e ele vai lá e mete um 42. Eu acho que pro ciclismo tem acontecido muita coisa. E aí, de novo, é legal vocês darem esse espaço para mim. Gratidão a vocês, porque acho que principalmente, né, do início da pandemia para cá, que muita gente começou a pedalar, deu um boom na nossa região. Então, muita gente que não fazia nada, de repente está lá todo final de semana, meio de semana pedalando. Legal, isso é muito legal, porque esporte é saúde. E aí eu vejo que tem grupos, vai ter um pedal lá de Ilhabela, vai ter um pedal lá em Silveiras, vai ter um pedal... Então, de novo, eles estão crescendo. Então, talvez o próximo passo é uma cicloviagem. Eu acho que para quem... Porque tem o lance de você achar o seu esporte, achar que algo que realmente te satisfaz. E eu pedalo, né, tenho bastante contato com grupos de bicicleta aqui de Taubaté, de Tremembé,
E eu vejo que as pessoas realmente gostam, elas se encontraram nesse esporte. Sim. Então, nada mais justo do que ela, talvez mais para frente, né, você que estiver assistindo aí, pensa no próximo passo, uma cicloviagem, talvez essa que eu comentei que eu vou fazer agora, de 200 quilômetros. Já, né? mas, Daí, depois disso, você vê, às vezes, não, mas não gostei, prefiro o pedal aqui perto. Tá ótimo, né? Às vezes a pessoa quer ir no asfalto, não quer ir na terra, né? Tem tudo isso. Né? Exatamente, não é ciclismo é uma coisa só, é um universo como outras tantas coisas. Então, eu tenho amigos que gostam de fazer trilha, mas não gostam de acampar, gostam de uma cama. Eu adoro ficar dentro de um cubículo pequenininho lá no alto da montanha. Então, assim, cada um acha seu espaço, sua praia, sua montanha, né? Onde te satisfaz. Outro dia eu vi ali perto da Embraer, ali perto da LG, com o trocamento da Floriano com a Dutra, tinha uma bicicleta ali, cara, amarela, tinha bolsa dessa na frente, atrás e tal, e tinha bandeira da Argentina, do Chile, do Paraguai, acho que o cara tava atravessando as Américas. Então. Ele tava montando barraco em frente à Embraer, inclusive. Então. Eu lembro que quando eu estava na véspera de fazer essa viagem, eu estava pedalando com um grupo de Taubaté. Como assim? Peraí, você estava na véspera de fazer uma viagem de bicicleta e você estava pedalando? Eu ia ficar um mês sem pedalar. Peraí, eu já vou pedalar 14 dias. Agora descansa. Caraca, eu tava treinando, fiquei 14 dias treinando para fazer os combate. E eu tava pedalando com um grupo e um amigo nosso lá falou, cara, você contando essa viagem, você é o cara mais louco que eu já vi, tipo, não, no bom sentido, você é o cara mais louco que eu já vi, que legal isso que você tá fazendo. Eu falei, cara, esse negócio de loucura é muito relativo, porque você pode achar que eu sou o cara mais louco, mas de repente você vira a esquina, você acha alguém que fala, cara, você é café com leite, você é fraldinha. Tipo, por exemplo, o cara, não sei se é o caso, mas imagina o cara acampando na beirada ali da LG, sozinho ou não, viajando pelas Américas. Fala, cara, o que é a viagem Alex? Não, minha viagem foi incrível, mas tem outras pessoas que fazem coisas grandiosas. Já viu um brasileiro de skate que atravessou, acho que foi pra África lá, saiu daqui, foi pra assistir a Copa na África. Foi de skate. Maluco. Não, mas eu acho que as loucuras não, os desafios é de cada um mesmo, né? Pra você foi daí, como você fala, pra um cara desse, o cara já andou, sei lá, 5.000 quilômetros, sei lá. Mas ele já fez algo que eu fiz e você o coração dele pediu algo a mais. É o que você falou aí, sempre, talvez, se superando de novo a mais. Isso aí. E aí, vai embora? Show. Eu já tenho uma bicicleta lá em casa. Você tem? Vamos ver. Que pai. O Fábio todo desse jeito. Hoje não dá. Hoje é com a minha coluna, cervical e o ombro tudo estourado. Olhando de lado assim. Mas bicicleta pra quem não tem problema na coluna mesmo, porque daí não tem impacto. Não, mas inclusive, fiz infiltração agora no cervical. Não, deixa eu essa semana, inclusive. Então, hoje ainda tá melhor, porque eu tava aqui no outro dia gravando e virava a cadeira inteira, assim, ó, porque tava criando um Robocop. Não vira o pescoço. Semana que vem, então, a gente pedala. Então, outra semana. Eu tô fazendo aí 200 quilômetros, eu pensando que acho que pra 2024 o cara já tá se programando. Pra semana que vem. Show. Parabéns, Alex. Muito bom. Parabéns. Inspiradora sua. Que bom. Vou stalkear o seu Instagram, vou olhar lá um monte de coisa. Eu vou castelar, porque as histórias são maravilhosas. Obrigado. Eu vou fazer o caminho real nas fotos dele. Vai o caminho real. Aqui a cidade, eu vou conhecer todos os caminhos reais pelas fotos e vídeos. Mas até de carro também. De carro. Gente. Eu pensei lá. Esse lance assim, de vivência não tem uma regra, não tem um certo e errado. Sim. Não, tem você procurar viver, tem você procurar, nem que seja vendo as fotos de outra pessoa. Sim. Exatamente. Porque ler o livro é um pouco disso também. Então, de repente, eu estou lendo lá a Amir Klink. Cara, eu não estou navegando mas eu estou navegando através das palavras dele. E isso faz parte da vivência. O que não dá é a gente passar por aqui sem ter o que você fez aqui foi isso. Eu viajei com você porque eu já tinha vontade de fazer essa estrada. E eu viajei com você falando, caraca, olha que legal que ele passou, né? Imagina ali, sabe? Então,
É a mesma coisa, quase a mesma coisa de ler um livro, e um livro bem escrito, você viaja no livro, né? Você sonha com o cara, você... Enfim. Que bom. Enfim, que eu muito bom, muito obrigado. soube narrar bem. Gente, mais um Vale uma Prosa que vale ou não vale? Esse valeu, Valeu. hein? 14 dias pedalando. 14 dias. Parabéns, Alex. Valeu, Obrigado, galera. tchau, Até mais. Tchau. Tchauzão. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!